Glória a Deus. E nós iremos abordar hoje, em nossa reflexão, algo muito importante. Importante ao ponto de termos convicção a respeito do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de boas novas de salvação. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crêem seja salvo. E o apóstolo Paulo, acerca deste evangelho, no livro de Romanos, quando ele escrevia ao povo de Roma, ele deixa bem claro no capítulo 1, versículos 16 e 17, acerca desta importância. Vamos ler. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quantas maravilhas tem a palavra de Deus, de uma forma que opera em nossas vidas, que é sobrenatural. Há uma transformação quando nós podemos compreender a luz da verdade que está registrada na Bíblia Sagrada como palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, nesses dois versículos, Romanos 1, 16 e 17, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho. Qual seria a razão do apóstolo Paulo não se envergonhar do Evangelho? Primeiro, ele teve um encontro real com Jesus Cristo. Antes ele era conhecido como Saulo, o carrasco, que perseguia a igreja de Jesus Cristo. Prendia os cristãos, açoitava e matava os cristãos. Até um dia, quando ele saiu, pediu ordem aos reis para ir caçar os cristãos, e no caminho de Damasco, ele teve um encontro real com Jesus Cristo. Não foi ideologia, foi um encontro real com o Filho de Deus. E nesse encontro, o Senhor Jesus disse para ele: Paulo, ou seja, Saulo, que antes era chamado Saulo. Depois do encontro, Deus mudou o nome dele. Ele passou a ser chamado Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Por que apóstolo de Jesus Cristo? Porque todos que viram Jesus, eles são apóstolos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é o último apóstolo de todos os apóstolos que a Bíblia Sagrada registra como verdadeiro apóstolo, que é aquele que foi designado por Deus para expressar a verdadeira igreja, que não tem placa nem denominação. Não é A, nem B, nem C, mas sim o nome de Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Nós somos o seu corpo, seus membros. E Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Eu já tinha convicção. Por quê? Porque o evangelho, o anúncio de boas novas de salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O segundo ponto aqui específico é crer. Não basta só saber, nem ver os acontecimentos que Deus manifesta sobre a terra. Nós precisamos crer. Paulo creu em Cristo Jesus, de maneira que ele se tornou um ser obediente. E agora ele já não tinha mais vergonha do evangelho. É um detalhe muito importante porque quantas pessoas, mesmo dentro da igreja, se envergonham do evangelho. Muitas delas estão lá, vai na congregação, mas não tem coragem de portar a Bíblia Sagrada nas mãos.
Importante não é ter as Bíblias na mão, mas é ter ela em seu coração, ter o conhecimento, porque é a palavra de Deus que libera a fé. E ele diz, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se você crê, você tem o poder de Deus. E a ação do poder de Deus em nossas vidas é a convicção que não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo Jesus. De dizer, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Confessar isso, sentindo em seu coração, produzindo em seus lábios aquilo que é a sua verdade interior. Eu creio em Jesus Cristo. Porque isto é o poder de Deus que vem através do Evangelho, tanto para judeus como para grego e agora os gentios, que são as nações que não são judeu, que não são grego, são outras nações como o Brasil, Estados Unidos e assim sucessivamente. O apóstolo Paulo foi enviado por Deus através de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, para trazer esta mensagem que não é para nos envergonhar, mas sim para nos salvar. Se nós não sentimos essa graça, esse envolvimento, nós temos que nos preocupar, porque é através do poder de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de salvação, que nós alcançamos, de fato, o melhor de Deus nesta terra, nesta vida. E ele diz no versículo 17, porque nele, no Evangelho, vivendo o Evangelho, o que Cristo anunciou, compartilhou, testificou e registrou nas Escrituras Sagradas, e que o Espírito Santo testifica, nos convence sobre essa verdade, ele diz, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Somente através do Evangelho, do que Cristo Jesus viveu, as boas novas salvação de Deus para a humanidade, é que nós descobrimos a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Essa justiça que vem de Deus de fé em fé. Ou seja, a fé é a porção liberada por Deus para nossas vidas. E ele diz assim, no final deste versículo 17. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esta é a única razão e convicção que nós podemos ter a nossa fé. Os discípulos que andavam com Jesus, teve um certo momento que ele dizia, Senhor, aumenta a nossa fé. E hoje, a palavra de Deus é liberada para nossas vidas, para termos o conhecimento da verdade que liberta e também vivemos no exercício da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mesmo quando não se vê. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir a palavra de Jesus Cristo. O que Cristo Jesus fez por mim e por você não foi em vão. Por isso eu falo como o apóstolo Paulo diz. Devemos ser imitadores de Cristo. E o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus. De Cristo, o ungido de Deus. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o apóstolo Paulo tinha convicção, ele tinha fé, ele cria em Jesus Cristo. E é essa a nossa reflexão para o dia de hoje. Você tem vergonha do Evangelho? Você tem vergonha de dizer que é crente em Cristo Jesus? Pois, se você tem, você precisa de libertação. Porque confessar, sentir no nosso coração e confessar com nossos lábios, é poder de Deus agindo em nossas vidas. Tenham todos uma boa reflexão. Nós somos o Ministério Princípio Eteme. Trabalho evangélico, missão eterna. Cumprindo o chamado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. As boas novas salvação. Quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado. Não são palavras do pregador, mas sim registro de Deus para nossas vidas. Compartilhe.